Sete de dezembro. A encarnação não teria sido conveniente no princípio do mundo. Nós lemos em Gálatas 4, versículo 4, dessa forma: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A glosa explica que a plenitude do tempo é a época pré-fixada por Deus Pai para enviar o seu Filho. E posto que Deus definiu tudo por sua sabedoria, logo Deus se encarnou no tempo mais conveniente. E, portanto, não foi conveniente que se encarnasse desde o princípio do gênero humano. Como a obra da encarnação se ordena principalmente a reparação da natureza humana pela abolição do pecado, é evidente que não convinha que Deus se encarnasse desde o princípio do gênero humano, antes do pecado, porque o remédio, é óbvio, não se dá senão aos enfermos. Por isso mesmo diz Nosso Senhor, em Mateus 9, dos versículos 12 ao 13: Os sãos não têm necessidade de remédio, mas sim os enfermos, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Tampouco era evidente que Deus se encarnasse imediatamente depois do pecado. Primeiro, pela condição do pecado humano, que proveio da soberba, pelo que o homem deveria ser liberto de todo modo, de modo que, humilhado, reconhecesse que necessitava de um libertador. Por isso, a glosa vai dizer: Deus, com grande prudência, determinou que o seu Filho não fosse enviado imediatamente depois da queda. Primeiramente, o deixou com liberdade de arbítrio na lei natural, para que assim conhecesse as forças de sua natureza, e tendo sido assim desleal, recebeu a lei. Mas, dada a lei, cresceu a nossa enfermidade, não por vício da lei, senão da natureza, para que, conhecida deste modo a nossa enfermidade, nós chamássemos o médico e buscássemos o auxílio da graça. O segundo, pela causa da ordem da promoção ao bem, segundo ao qual se procede do imperfeito ao perfeito, pelo que diz o apóstolo em 1 Coríntios 15, do 46 ao 47. Mas não é primeiro o espiritual, mas sim o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem, vindo do céu, é celeste. Terceiro, pela dignidade do Verbo encarnado, pois diz a glosa sobre isto, em Gálatas 4, versículo 4. Quanto maior fosse o juiz que viria, tanto mais larga a série de pregadores deveria precedê-lo. Quarto, para que não esfriasse o fervor da nossa fé com a demora, posto que até o fim do mundo se esfriará a caridade de muitos. Por essa razão se diz em Lucas 18, 8: Mas quando vier o Filho do Homem, julgais vós que encontrará fé sobre a terra? A caridade tarda em socorrer ao amigo, mas levando em conta a oportunidade dos negócios e as condições das pessoas. Porque se um médico desse a um enfermo a medicina apenas começada a enfermidade, aproveitaria menos e lhe prejudicaria mais do que lhe favoreceria. E por isso o Senhor não ofereceu desde o princípio ao gênero humano o remédio da encarnação, para que não o desprezasse por soberba, pois antes não conhecíamos a nossa enfermidade.